Olá, pessoal. Thalita, oi, Lídia, titio tá aqui, sim, que legal. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal da Conecta Decor, que legal. Boa noite, pessoal, boa noite, galera. Estão me ouvindo direitinho? O som tá bom aí pra vocês? Vamos lá. Oh, chegando bastante galera aqui. Doutor Farão, olha só o cara aí conosco, que legal. Catarina da Espirale, Catarina Macedo, super Espirale, já tivemos ótimos papos aí. Obrigado por estarem fazendo menção ao som, que bom que tá chegando bem para vocês todos. Ok, perfeito, vamos lá. Chegando uma galera aí. Bom, hoje a gente vai conversar com o Maximiliano Pezzini. O Maximiliano, ele é, na verdade, da área do direito, a formação inicial dele é direito, mas há 15 anos ele se dedica à questão de consultoria, de mentoria, escritórios de arquitetura, de design, a área da construção civil em si. E ele vem trabalhando há bastante tempo com a questão de briefing. Ele vai se apresentar mais adequadamente, mas ele vem se dedicando muito às questões de briefing, de comportamento do consumidor, de compreender essa relação profissional-cliente, essas metodologias. Ele vem prestando consultoria também a algumas marcas. Eu não sei se eu posso citar, mas aí depois ele na fala dele, se for permitido que ele faça isso, ele fará também trazendo essa experiência dele. E aí eu tenho certeza que a gente vai ter um super papo, poder ter essa mobilidade aí com um profissional tão gabaritado para trabalhar conosco. E o Maximiliano, ele fez uma coisa muito interessante. Eu não tenho bem certeza se foi apenas no perfil dele, mas no perfil dele e através de outros canais também, ele lançou a possibilidade das pessoas mandarem perguntas. Então a gente vai trabalhar bastante aqui na live respondendo perguntas desse público que já está com o Maximiliano. E todos aqui ficam muito à vontade também para mandar os seus questionamentos. Eu sempre, no início de cada live, sempre coloco que caso alguém mande alguma pergunta e a gente está aqui super compenetrado, passa muito rápido e a gente não conseguir responder, por favor, fiquem muito à vontade para depois entrar lá no direct, vai no perfil, vai no direct, manda pergunta por lá, a gente responde com o maior carinho do mundo. As lives, depois que acontecem aqui, elas ficam 24 horas no Stories, depois a gente coloca lá no canal de YouTube, dá para assistir. Enfim, só passando algumas instruções iniciais. Vamos localizar o Maximiliano aqui, vamos chamá-lo para esse diálogo e ele se apresentar também a vocês. Aqui está este garoto. Vamos aguardar a entrada do... Abusadamente eu vou começar a chamar de Max aqui, vamos ver. Vamos lá. Maximiliano entrando aqui conosco. Conectando. Doutor, o Maximiliano, eu já estou indo no Max, assim, já estou indo na intimidade. Tudo bem, queridão? Tudo bem com você? Tudo bem, Lori? Que prazer estar com você e com Tudo, toda meu essa galera aí queridão. que já está na live. Sim, já está aí. O pessoal está louco para ouvir, ouvir o que tem a ser dito, né, em relação a essa questão de briefing, de perfil, isso que a gente estava conversando um pouquinho antes da sua chegada. E eu fiz uma apresentação assim muito superficial sua, Maximiliano. Queria que você trouxesse um pouco mais de informação. Não sei se você estava aqui conosco quando eu comecei a falar. E também eu não sabia se eu podia citar ou não as marcas que você trabalha em conjunto, enfim, então estou deixando para você aí para eu não cometer nenhuma gafe ao vivo aqui. Tranquilo. Obrigado, Lori, por ter aceitado essa live um pouquinho diferente, né, com perguntas e com um assunto que eu acho que é super interessante, né? Pelo menos a repercussão com as pessoas que têm contato comigo foi maravilhosa e espero que a gente possa ter um momento legal com todo mundo aí. Bom, como tu disseste, eu sou formado em Direito, mas mudei minha atividade profissional há 15, 16 anos atrás, e desde então trabalho com a parte de interiores, arquitetura e capacitação, mentoria, consultoria, e dentro dos temas que o meu trabalho me permitiu sempre, vendas, gestão, o briefing sempre foi o ponto de maior fundamentação minha. Eu
digamos que meu sobrenome seja Briefing, eu estudo Briefing há 15 anos e aplico diretamente na minha vida profissional. E, e a ligação do briefing com a assertividade de projetos, com uma mentalidade um pouco mais comercial, que eu acho que falta um pouquinho aos profissionais, e com a satisfação plena do cliente, vamos chamar dessa forma, eu acho que a ligação é intrínseca, né? Não temos como separar isso. E eu tenho tentado aplicar esses conhecimentos na minha vida profissional, em capacitações junto à SCA, que é a empresa que eu presto serviço com mais frequência, e em workshops e também em capacitação e mentoria para escritórios de arquitetura, mais recentemente, né? Nos últimos 2 anos, é um trabalho que eu tenho feito e está sendo bem interessante. Que bárbaro, que bárbaro. Não, e eu até estava, assim, se podia ou não falar das marcas, enfim, mas eu sei que você tem outras marcas parceiras que também chamam você para esses eventos e trazer essa galera da arquitetura, do design. Isso a gente comenta muito, mas nas nossas rodinhas, assim, de colegas profissionais, e de fato é uma lacuna enorme que a gente tem na nossa formação, porque na faculdade não nos ensinam que uma vez formados nós seremos empresários, nós seremos o nosso próprio marketing, né? Nós teremos que nos vender, né? Não apenas projetar muito bem e dar uma excelência de atendimento ao nosso cliente, mas a gente tem toda uma parte aí de gestão que não é tão aprofundada, marketing, enfim. Bom, e aí a gente vai construindo isso para uma outra live aí, porque realmente tem muito assunto nessa área, né? A gente tinha feito aí um Concordo com você. casamento, né? Ou a gente tinha feito um casamento de proposições aí, neuroarquitetura, briefing, cliente, etc. E eu vi que você fez uma movimentação muito legal, que você jogou aí para o público uma bateria de perguntas para que a gente pudesse ir, ao mesmo tempo que a gente vai conversando, fazendo a troca de informações, levar isso para as pessoas de uma forma bem pontual, né? O que elas esperam ouvir disso. Você quer dar uma introdução no assunto? Você já quer ir direto para essas perguntas? Como é que você está se organizando aí? Vamos construir juntos aqui Não, esse cenário. eu acho que a gente pode introduzir o briefing, a neuroarquitetura, né? O briefing é a neuroarquitetura você, e também vou pedir a gentileza, Lori, de você também se apresentar, porque eu estou vendo dentre os participantes muita gente que tem ligação comigo e talvez não conheça o teu trabalho, né? Perfeito, perfeito. Vamos Então, lá se, então. se tu quiseres se apresentar também, fico grato. Claro, grato eu pela oportunidade. Muito bem. Então, meu nome é Lori Crisio, sou arquiteto, 20 anos na área de arquitetura, trabalhando com arquitetura de todos os segmentos, também na parte de design e iluminação. E todo esse tempo aí também é dividido entre mercado e ensino, né? Sempre atuando dentro de sala de aula também, graduação, mas principalmente pós-graduação. E lá atrás, né, aos 15 também, 16 anos atrás, eu tive a oportunidade de ter algumas experiências fora do país, trabalhando em alguns grandes escritórios, e lá comecei a ter contato com uma arquitetura que na época se chamava arquitetura cognitiva, algo que aqui nem se falava ainda, que era uma arquitetura totalmente voltada para o humano, né? Como que o usuário vai receber esse espaço? Hoje a gente fala muito de experiência, né? Que tipo de experiência a gente vai promover ao nosso usuário? Na época tinha uma preocupação muito grande sobre como o usuário iria receber aquele espaço, como que ele ia se comunicar com aquele espaço. E essa era uma dinâmica que, veja bem, quando eu fui para lá já tinha até mestrado, né? Mas não se falava aqui sobre isso. E foi um campo que foi me conquistando de uma forma ímpar, porque a gente percebia que aquele tripé convencional da arquitetura, que é a forma, a função, né? Quando a gente começa a pensar em estética, forma, função, não necessariamente a gente está pensando no como o usuário vai receber aquilo, porque o estético é estético para quem, né? A função é função para quê? Então essa arquitetura cognitiva ela ia muito nessas linhas, né? De tudo que estava por trás do ser belo, o que estava por trás do ser funcional. E isso foi me conquistando de uma forma ímpar. E lá na época eu comecei a ter acesso, dentro desses grandes escritórios, a modalidades bem diferenciadas de nível de conhecimento de arquitetura, da parte projetual, mas em função de se pensar dessa forma. Os anos foram se passando, obviamente que eu fui me aperfeiçoando muito em relação a isso,
E recentemente, a gente poderia chamar de recentemente, começou a se trazer muitas questões da neurociência aplicada a diversas áreas. E isso acabou chegando na arquitetura, se fez uma tradução para neuroarquitetura, né, neurociência aplicada à arquitetura, e isso vai totalmente na mesma linha de raciocínio que se trabalhava com a arquitetura cognitiva. À época, nós já tínhamos, inclusive, ferramentais, traduções de várias linhas comportamentais e emocionais voltadas ao desenho, como que se propunha o desenho para que algo tivesse um determinado resultado. E agora, claro, com a chegada dos estudos da neurociência, aquilo que nós víamos como foco de ação, né, numa avaliação pós-ocupação, ó, tá ali, funcionou, né, agora a gente tem estudos científicos que embasam esse movimento, ou seja, a gente agora sabe exatamente o que fazer, por que estamos fazendo e que tipo de resultado a gente vai ter. Então, o meu universo está sendo em cima disso. Até deixei aqui no cantinho o selinho NeuroArc, né? Que foi um selo que lançamos no final do ano passado. Ele trata de neuroarquitetura, neurodesign e neurolighting. Através dele a gente tem alguns outros programas e estamos também lançando o livro. Então, acredito agora, o Covid-19 nos pausou um pouco, mas acredito que para junho, se Deus quiser, junho ainda, a gente já vai ter o lançamento do livro aí. Vai estar chegando no mercado bastante informação nesse sentido, e bem prático, né? Como que faz a coisa, né? Então, foi só um rapidão aí de 20 anos. Sensacional. Eu, quando tive contato com você, eu fiquei muito surpreso com a qualificação do seu portfólio de trabalho, com a qualificação da sua formação e todas as pessoas com quem eu falei que te conheciam fizeram elogios rasgados ao teu trabalho e Nossa, muito estou honrado obrigado. de estar aqui contigo, viu, Lori? Obrigado, querido. Honrado eu. Então estamos empatados aí. Tá, joia. Vamos falar um pouquinho dessa construção do briefing, Maximiliano. Antes da gente entrar no briefing em si, uma das questões que eu sempre trago quando eu falo sobre neuroarquitetura ou neurodesign, enfim, é que existe muitas pessoas no mercado, o mercado fala-se muito, principalmente aqui no meio digital, e algumas pessoas de uma forma um pouco, vamos chamar assim, não maldosa, mas superficial, trazem alguns quesitos de neuroarquitetura que, na verdade, não pertencem à neuroarquitetura, pertencem a uma boa arquitetura, como, por exemplo, a boa construção de um briefing. Construir um briefing sólido, efetivo, que vai me entregar um resultado projetual, isso sempre fez parte de algo chamado boa arquitetura. A neuroarquitetura, os conhecimentos que aqui a gente vai começar a trocar aqui hoje, eles fazem com que eu consiga enxergar num bom briefing mecanismos que podem ser traduzidos em atos projetuais, onde eu consigo entender situações que talvez o briefing ele não seja explícito, mas através do conhecimento que eu tenho de neuroarquitetura, eu consigo fazer essa transposição. Então, acho que esse é o primeiro ponto para que a gente esclareça assim, nossa, mas para eu fazer neuroarquitetura, eu preciso fazer um bom briefing? Não. Para você fazer uma boa arquitetura, você tem que fazer um bom briefing. Aí a neuroarquitetura que você vai acoplar em cima disso, né? E acho que é justamente esse caminho que a gente vai começar a construir aí. Fala um pouquinho para a gente desse seu grande know-how aí sobre essas consultorias e assessorias que você sempre acaba vindo muito fortemente nessa questão da construção do briefing, entender o cliente, enfim. Vai indo daí que depois a gente vai amarrando com a neuroarquitetura daqui. Tá, joia. Eu costumo dizer, Lori, que o briefing é a base para que se faça um bom trabalho, né? Ele é a fundação da obra do projeto do profissional. A preocupação com o briefing ela é um pouco mais vaga por conta de uma falta de grade curricular, principalmente, né? E os profissionais acabam tendo que aprender a brifar com a vida. E como eles não têm isso como um conhecimento teórico, com uma grade curricular, eles acabam indo muito mais pela intuição que eles têm, pelo conhecimento que eles têm, pelo experiencial deles, né, para construir projetos de clientes. Então, eles acabam burlando uma etapa muito importante, que é conhecer bem o cliente para quem eles vão fazer um projeto. E quando eu digo arquitetos, eu estendo isso a designers, estendo isso a decoradores, apesar desses dois cursos já terem um pouco mais esse tipo de enfoque, né, no briefing, mas ainda há uma defasagem de conteúdo.
Então, essa construção que eu costumo dizer que o briefing é feito em cima do consciente do cliente, né? E o profissional hábil vai com as suas percepções em busca de coisas do inconsciente do cliente, que aí você vai entrar muito mais na neuroarquitetura, né? Mas todo esse conhecimento consciente, toda essa informação que o cliente passa de forma voluntária a partir do estímulo de perguntas feitas pelo profissional expert, por quem detém expertise, são a base fundamental para um bom projeto, para uma boa arquitetura. O que os profissionais, eu acho que podem se atentar um pouquinho mais, se o briefing não der ao profissional a assertividade no projeto, porque às vezes algumas circunstâncias acabam fazendo com que modificações aconteçam, pelo menos ele vai otimizar o próprio tempo, pelo menos ele vai ter um trabalho mais qualificado, ele vai ter uma otimização de tempo maior. Então são as duas linhas de trabalho que eu tenho muito com os profissionais. A assertividade em relação ao projeto do cliente, a boa arquitetura que tu falaste, e a otimização do próprio tempo, fazer o seu tempo valer mais, ter mais custo-benefício nas próprias coisas do seu trabalho. Basicamente é como eu enfatizo o briefing para os profissionais com quem eu trabalho, viu, Lori? Perfeito. E um item muito importante pelo menos no escritório a gente sempre buscou isso, né, nessa construção do briefing, ainda não tendo como neuro o foco, mas sim no que você falou de você otimizar o seu trabalho. Uma das coisas que a nossa área, e eu estou me colocando no papel do arquiteto, no papel do designer, do iluminador, sempre há, às vezes, um certo receio de falar sobre dinheiro, falar sobre valores. E um briefing, para que ele tenha uma estrutura de fato efetiva e para que ele não gere duas quebras de expectativas, nossa e do cliente, um item muito importante de ser levantado no briefing, eu sempre trago isso, é valores. Quanto efetivamente você está predisposto a gastar com esse projeto, a investir nesse projeto, né? Porque quando você não tem esse dado bem definido, mesmo que ele seja apenas uma ideia, ele precisa existir, porque senão a gente começa a trabalhar por uma linha, aquela linha que todo arquiteto, todo designer, nossa, vamos fazer e tal, ele se alucina, e de repente isso pode gerar um mega projeto, visualmente extremamente interessante, o cliente se encanta por ele, você se encanta junto, e aí depois, na hora de tornar aquilo real, ele não é factível porque o cliente não tem como demandar aquele investimento. Então, um ponto que eu sempre trago como importante na questão do briefing é termos acesso a valores. A gente sempre questionar, por mais que o cliente tente escorregar, porque às vezes ele pensa, não, mas se eu disser que eu vou gastar tanto, ele vai querer gastar isso tudo, né? Então, tem um pouquinho disso ainda no mercado, mas é muito importante a gente elucidar justamente essa questão aí. Olha, você não precisa me dizer valores exatos, mas eu preciso entender qual é o nível de investimento que você pretende fazer para eu poder apresentar para você algo que seja real. Do contrário, a gente vai estar sempre no problema do retrabalho, que é algo que eu sei que você fala também de ficar nesse indo e vindo, e aí a questão de gestão de tempo escorre-se porque você não teve esse embasamento lá no briefing. As questões neuro, elas aparecem também no briefing quando você começa a entender as questões de colocações. Na questão da neuroarquitetura, a gente trabalha muito com um recorte chamado público-alvo. Quando a gente fala de público-alvo, normalmente a gente pensa que está mais voltado à parte comercial e corporativa, e de fato também está. Mas quando a gente trabalha a questão de construção de um público-alvo, a gente vai falando muito sobre arquétipos, sobre personas, e isso pode ser o usuário do meu projeto, mas ele também pode ser o meu cliente, né? A gente tem um grande colega na área aqui no Brasil que se chama Rogério Gaspar. Ele vem investigando muito as questões de neuroconsumer, né, de neuroconsumismo, como que você aborda isso. Eu vou tomar a liberdade de citar aqui alguns nomes, né? A gente tem a Miriam Runge, que vem se dedicando muito a essas questões do neurobusiness, do neuromarketing, isso está muito ligado a isso. Temos também o Oliveira Júnior, que é um grande colega que também pesquisa de todas essas áreas. Então, a gente tem muitos profissionais se dedicando a isso. E esses conhecimentos, eles são naturalmente trazidos para o briefing, porque aí você começa a ter essa construção, essa visualização de quem é o seu cliente, como você vai projetar para ele em vários segmentos. Isso pode ser no residencial, e aí a gente está falando de uma
personificação maior, porque é o mesmo, mas num comercial ou num varejista, num corporativo, você tem lá, às vezes, um cliente com outros clientes, né? Então, a gente precisa entender esses recortes. E isso no neuro começa a aparecer muito, porque a gente começa a tratar sobre a apropriação do espaço, como que as pessoas se apropriam, identificação, como que as pessoas se identificam, como que elas se relacionam, gerar emoções, gerar tomadas de decisões dentro do espaço. Eu sempre brinco, né? Quando a gente entra em um espaço, nós deixamos de sermos nós, a gente passa a ser o que o espaço quer que nós sejamos, né? Quando ele é assim projetado no meio comercial, se faz muito isso. Eu sempre dou um exemplo assim: a gente vai entrar em uma loja que ela é mais sofisticada, mais suntuosa, a gente se prepara para entrar nessa loja, né? A gente fala mais baixo, gesticula menos, enfim. A gente vai entrar em uma loja mais express, tentando não dar nomes aqui. A gente vai entrar em uma loja mais express, aquela rapidona que você entra, pega as coisas e sai. Você é outra pessoa completamente diferente. Então, o espaço realmente ele nos condiciona a níveis comportamentais, emocionais, enfim, tudo isso acaba andando de mãos dadas, né? E essa questão da construção do briefing, essa abordagem que você traz, ela é imprescindível para que o projeto nasça certo. Não adianta eu ter todas as técnicas muito bem aprimoradas se eu não souber onde aplicá-las. E onde aplicá-las vem do briefing bem montado, como você estava falando, né? Olha, eu falava do Rogério Gaspar, aí que está ele, acabou de aparecer ele aqui, ó. Agradecer pela citação. Como não citá-lo, meu amigo? Lori, eu posso fazer uma colocação? Eu pensei muito no assunto hoje, ao longo do dia, e na minha impressão, eu tenho... Claro que um briefing ele engloba questões individualizadas num residencial e engloba situações coletivas num residencial família ou num corporativo, ou num hospitalar, ou onde for. Mas eu vejo que tem coisas que o briefing vai dar para a neuroarquitetura como uma base de individualização. Por exemplo, você tem como ter uma consciência de que uma determinada cor agrada a maior parte das pessoas pela neuroarquitetura. E o briefing vai te dar se essas pessoas dentro de um núcleo familiar ou de um conglomerado de colaboradores de uma empresa também vão ser agradadas individualmente. Esse raciocínio está correto? Tá, porque a gente tem mecanismos para fazer isso. Primeiro que a gente começa assim, ó, quando a gente está no residencial, a gente tem uma oportunidade única, porque lá eu tenho um coletivo, que seria a família, e eu tenho o individual, que são os indivíduos dessa família. Como é um projeto menor, com um público mais reduzido, nós conseguimos individualmente fazer essa aferição. Então, isso é muito saudável. Porque aí eu tenho, por exemplo, se a gente fosse falar de uma forma muito superficial, eu tenho o quarto do casal para o casal, o quarto do filho para o filho, da filha para a filha, e temos a casa para o conjunto familiar. Quando a gente vai para um corporativo, para um ambiente de saúde, para um comercial, nós não conseguimos a unicidade, mas a gente consegue os nichos dessas unicidades juntas, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto comercial, e vamos pegar uma loja, eu gosto de citar bastante comercial porque lá isso é muito forte. Nós vamos fazer uma loja. Então, a gente já começa a fazer essas várias segmentações que eu estava comentando sobre o público-alvo. Então, a gente vai ter um arquétipo, começamos a construir, então, estamos falando da construção de uma persona, né? A partir do arquétipo, a gente vai ver a leitura espacial, depois, se der tempo, a gente entra aqui em clássico e barroco, a gente começa a ver a apropriação masculino-feminino, e aí a gente vai fazendo vários pormenores para tentar chegar ao máximo no indivíduo. Mas, como é um público que eu não conheço, e eu não tenho autonomia de chegar naquela pessoa e investigá-la, então a gente começa a trabalhar por esses quesitos de pequenos conjuntos de unicidades. Para isso ficar mais claro, seria mais ou menos assim: se eu e você estivermos, na verdade, dentro do público-alvo de uma determinada marca, a loja é interessante para mim e para você, os produtos são interessantes para mim e para você, o modo como nós usamos a loja é muito similar para mim e para você,
mas isso não quer dizer que eu e você, dentro da loja, vamos escolher os mesmos itens. Então, eu consigo pegar um globo e fazer o máximo possível de convergência daquele globo. Mas ainda assim eu vou carregar a minha unicidade e você vai carregar a sua. Então eu posso entrar em uma loja, eu e você somos o público-alvo, gostamos da loja, estamos encantados com aquilo, a nossa experiência é muito parecida, a gente está adorando, mas de repente você adquiriria a peça A e eu a peça B. Então, não quer dizer que eu vá detestar as outras, mas essa aqui me parece melhor para mim do que aquela que você escolheu. Então, a neuroarquitetura nos possibilita isso, que a gente vá fechando, 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 até o limite que a gente não consegue mais, que é onde entra o indivíduo, que é justamente o campo cognitivo, que traz a nossa individualidade, que já vinha daquela arquitetura cognitiva que eu falava com você. O campo emocional e o campo comportamental, que se coligam através do campo cognitivo, eles vão ser muito similares para você e para mim, os dois. Mas é o nosso campo cognitivo, é o que eu entendo por vida, é o que a minha experiência vivida me remete, e isso só diz respeito a mim, e aí que faz eu ter as minhas apropriações. Por isso que em neuroarquitetura a gente tem muito cuidado em falar assim, a cor tal promove tal coisa. Calma aí. A cor tal tendencialmente pode promover tal coisa. Então não quer dizer que porque o azul faz tal coisa, que eu ou você teremos a mesma sensação diante do azul. Nós podemos carregar situações anteriores à nossa vivência momentânea que nos trazem outras percepções disso, né? Mas o seu raciocínio está certo, é assim mesmo. Só que a gente vai indo até o limite do único, do indivíduo, quando a gente tem um público maior. Num público menor, como um residencial, por exemplo, a gente consegue chegar na individualidade. Em casos corporativos, a gente tenta chegar nessa pessoalidade quando a empresa nos autoriza, por exemplo, fazendo uma reunião de briefing com os funcionários de um determinado setor. Aí a gente começa a identificar setor por setor, mas ainda assim a individualidade única talvez não seja atingida. Mas aí tem variações, a gente vai percebendo como nivelar isso, então tem alguns parâmetros para isso. Não sei se avancei mais do que você tinha me perguntado, Max. Não, Estou mais, passando um monte de coisa aqui, mas enfim, vamos lá. fica tranquilo. É mais ou menos, Lori, a neuroarquitetura ela vai ou no inato, naquilo que é de uma coletividade maior, ou ela vai em cima de grupos, o grupo de trabalho, o grupo de pacientes, o grupo de consumidores, coisas que o briefing realmente às vezes não consegue ir tão individualmente, né? Como a neuro consegue ir, né? Exato. A não ser que você vá fazendo como eu falei, você pode ir construindo vários briefings, né? Então, por exemplo, numa área de saúde, o briefing que a gente trabalha com a equipe médica não é o mesmo briefing que a gente trabalha com a equipe de recepcionistas ou com a equipe da área administrativa ou com a equipe de limpeza, por exemplo, né? De serviços gerais. Então, a gente tem várias demandas diferentes para isso. Então, aí você vai fazendo vários briefings. Mas, de novo, isso quando a marca ou quando a bandeira nos permite fazer. Mas, de modo geral, quando um profissional é contratado para esse tipo de trabalho, realmente as portas são muito abertas para essas possibilidades, né? Tá certo. Vamos lá. Eu Acho estou que tentando acompanhar o que passaram aqui, mas se você quiser trazer aquela bateria de perguntas que você tinha também, Max, fique bem à vontade. eu acho que podemos ir mesclando, Lori, perguntas que o pessoal está fazendo com as perguntas que chegaram antes, né? Perfeito, perfeito. Então vamos Então, lá. deixa eu pegar aqui o Farão, que o Farão lançou uma pergunta aqui. O Max falou que o Tá. profissional constrói um briefing com conhecimento dele, mas com o tempo de estrada você aprimora, isso mesmo. Qual é a melhor Uhum. metodologia para se construir um briefing? O Farão perguntou sobre a metodologia de construção de briefing, Max. Olha, eu diria, Lori, que um briefing, na minha visão, para ele ser construído, o profissional tem que alcançar a maturidade de equilibrá-lo. Tá? Eu costumo dizer que um briefing equilibrado entre questões estéticas, conceituais, técnicas, de hábitos do cliente e comerciais, ele alcança um equilíbrio saudável.
Muitos profissionais, por falta desse know-how, acabam focando o seu briefing mais nas áreas que eles têm mais conhecimento, que são as áreas técnico-estéticas, vamos chamar dessa forma, né? E a parte de relação humana, de observação de hábitos, e especialmente a parte comercial, acabam ficando para trás. A questão do budget, que você comentou antes, talvez seja a pergunta mais importante do briefing. E ela faz parte de um universo muito mais comercial, onde um consultor de vendas de uma loja de móvel solto, planejado, iluminação, piso, vai ter mais domínio do que um profissional de arquitetura que vai estar muito mais focado em outras questões conceituais, ergonômicas, funcionais e técnicas, né? Então, se houver um equilíbrio e o profissional, ao longo do papo com o cliente, conseguir ir equalizando essas questões e mesclando perguntas de naturezas diferentes para que o cliente não se sinta invadido numa parte comercial, chateado ou boiando numa parte técnica que ele desconhece, e ao final o profissional conseguir olhar suas anotações, conseguir observar de uma forma mais macro que o briefing tem equilíbrio entre todos esses pontos, eu acho que o profissional vai alcançar a maturidade. O que eu aconselho a ele é que ao longo dos teus próximos, eu me esqueci o nome dele, me desculpe. Farão, ao longo dos teus próximos briefings, vai observando desses 5 pontos quais são mais falhos na tua visão, na tua autoavaliação. Questões técnicas, estéticas, comerciais, hábitos do cliente e individualização do cliente, e questões de relação conceitual que você acaba tendo com o cliente, às vezes numa troca de imagens com ele, por exemplo, você consegue absorver questões que ele te passa em relação às preferências dele. Mas se você conseguir ir se avaliando nesses 5 pontos e ir vendo aonde você tem que melhorar um pouquinho, você vai evoluir, sem a menor dúvida. Perfeito. Ó, a Marilúcia deixando elogios aqui a você, enfim, você é o máximo e tal. Vamos Querido. lá. Aí aqui no caso do corporativo, a nossa colega, ou o nosso colega TK Designer, né? No caso do briefing corporativo, é muito importante também alinhar tudo com os valores da empresa, claro, por isso que a gente comentou que às vezes a empresa permite que a gente faça essa individualização. A Patrícia... Pode falar, depois eu leio aqui da Patrícia. Patrícia imagina, quebra comigo. A Lucy deixou mais gata. Que legal. Tá bom, obrigado. Patrícia foi uma grande colega também, lá designer. Uma linda. Obrigado. Desculpe ter te atalhado, foi sem querer. É que tem uma pergunta das passadas aqui que tem a ver com essa questão corporativa. Deixa eu só localizar ela aqui. Tive uma situação, a pergunta é do Francisco, tá, Lori? Tá. Tive uma situação onde um cliente corporativo não concordou com regras da neuroarquitetura por dizer que a empresa tinha outros princípios. Eu propus que seus 8 funcionários trabalhassem em um espaço aberto e ele preferiu que fizéssemos 8 baias de trabalho 4x4. 4 à frente, né? Como vocês veem isso? Perdão, foi Francisco que perguntou, né? Francisco. Bom, Francisco, então, inicialmente assim, os preceitos de neuroarquitetura, eles podem ou não ser elucidados no momento projetual, né? Eu, por exemplo, raramente em um projeto eu comento, olha, estou fazendo isso porque isso aqui é neuroarquitetura. Então, isso já nasce no nosso momento projetual, quando a gente entende, quando a gente domina e a gente sabe que a gente vai ter um determinado resultado. Mas eu entendi que o que você quis fazer foi justamente mostrar a ele o quanto de benefício você poderia trazer ao movimento de projeto, o que de verdade acontece. No entanto, as nossas técnicas de neuroarquitetura, obviamente que elas estão muito preocupadas com a espacialidade, com o layout, com as proporcionalidades, porque a gente tem muito sobre como o nosso cérebro ele interpola-se com o espaço, mas muitas vezes o fato de você estar em uma determinada situação, uma determinada alocação projetual, não impede de que você utilize de outras técnicas. Então, muitos projetos têm embasamentos em neuroarquitetura, né, neurociência aplicada à arquitetura, e isso pode estar ou não relacionado a estar sentados em baias, porque aí a gente entra com outras questões, a gente entra com as questões de biofilismo,
porque a gente começa a trabalhar as questões de ligação com o natural, iluminação, ventilação. Biofilismo não é exclusivamente colocar verde, colocar planta no espaço, é ligação com o natural. A própria organicidade do espaço já me traz condicionantes de biofilismo, né? Como diria a grande Catarina Macedo, tinha visto o nome dela aqui conosco também, da Spirale, a gente tem as metodologias diretas, as metodologias indiretas para trabalhar com biofilismo. Então, é um dos pontos. A gente começa a trazer também as questões de relação pessoa-espaço, um espaço além do seu espaço de trabalho. Então, isso se condiciona a todo o restante do ambiente, né? As emoções que esse ambiente me geram ou podem me proporcionar, não apenas neste momento eu aqui sentado, mas no momento uso do espaço, chegada até esse espaço, porque às vezes nós podemos acabar encontrando, é muito comum no corporativo, ambientes que são envelopados, que são fechados. E aí você tem que usar vários artifícios indiretos para você conseguir gerar determinadas situações. Às vezes nós estamos brecados por determinados pontos, como foi o que você colocou, mas isso não impede que a gente utilize outros mecanismos para trazer essa movimentação. Tá? Então aí tem meios da gente ficar meio que flutuando nisso. Tá? Fazendo esse joguinho um com um, aqui tem um colega, uma colega, Arquinúbia, se eu não me engano, se eu pronunciei errado, me perdoe. No caso de briefing para projetos de pousadas ou casas tipo Airbnb, em quem focar, proprietário ou hóspede? Nesse caso aqui, a gente tem um perfil dúbio mesmo, né? A gente tem o perfil do proprietário e a gente vai ter o perfil do hóspede. A gente só tem que imaginar que quando a gente fala de Airbnb, é um negócio. Então, a gente está muito próximo do que é uma loja. A gente tem o que o nosso contratante quer, mas a gente tem que entender o que o público dele quer. E no caso do Airbnb, para quem ele quer fazer, né? Então, se a gente tiver um perfil familiar, né, para quem que ele quer alocar esse espaço? É perfil familiar, é perfil business, aquela pessoa de negócios, é perfil viagem, é jovem. Então, a gente tem que entender quem é o público dele, a gente volta para a questão de montar uma persona para poder fazer isso. A geração que está chegando é uma geração muito, muito vinculada às experiências. Tanto é que tem uma grande gama de empreendedores que estão indo para uma linha de trabalhar o Airbnb como um novo estilo de moradia. Porque essa geração que está chegando agora, essa geração que já nasceu com o celular na mão e tudo para eles é experiência, não é uma geração que em nada vai se vincular ao que a minha geração se vinculou, que é você ter um determinado patrimônio, você ter uma determinada segurança. Não, eles estão vinculados nas experiências que eles podem ter. Então, o Airbnb já está sendo visto como um grande foco vamos chamar assim, um grande foco do setor de quem trabalha com investimento imobiliário, porque a gente vai ter uma população chegando que hoje eu posso morar na montanha, amanhã eu posso morar de frente para o mar, depois eu posso morar no centro da cidade, eu posso morar no bairro, e aí eu ainda escolho o estilo de vida que eu quero ter. Agora eu quero ter esse estilo de vida. Não, agora eu quero ter esse. Porque o Airbnb proporciona que você compre um estilo de morar por um catálogo. Agora eu quero morar desse jeito, agora eu quero morar desse jeito. É exatamente essa geração que está chegando está vinculada a isso. Então, o Airbnb é um típico projeto que a gente visualiza muito no que esse investidor quer como público-alvo para ele, né? Em quem que ele quer focar. Se a gente pegar o grande eixo Rio-São Paulo, tem muito Airbnb que é business, é chegar, ficar ali, é um apartamento bem organizado, muito funcional, pequenininho, rápido, bem localizado, próximo de tudo. Então, enfim, é muito o que o nosso cliente, o que o cliente do cliente vai querer no caso do Airbnb. Com você aí, Marcos. Eu concordo, Lori, e só ressalto a questão do valor de investimento, do budget, que nesse caso acaba sendo bem importante. Como há uma escolha de um público-alvo que tem um experiencial, o arquiteto, ao conversar com o proprietário das pousadas, tem que passar que o investimento não vai ser o mesmo investimento de uma locação sem um público-alvo definido, né? O investimento, por exemplo, imobiliário, quando se trata de apartamentos de investidor para locação,
normalmente acaba sendo para estudante ou para executivo, nós temos um perfil, né? É uma pousada eventual. Airbnb tem gente que chega a ficar períodos maiores, então o investimento acaba sendo um pouco diferente e o proprietário tem que ter do profissional o embasamento de justificativa desse investimento, né? Por um perfil de público, por um conforto maior, por um experiencial. E aí a questão do budget normalmente vai vir do profissional para o proprietário. O proprietário, nesse caso, vai querer investir sempre o mínimo possível e o profissional vai ter que justificar o investimento ser um pouquinho maior por conta dessa situação do público ser específico, né? Atingir ou não o público, né? A Vilma Exatamente. comenta aqui conosco que essa questão dos open spaces também depende ou não da tipologia da empresa, certíssimo. A Spirale ali, colocando perfeito do que eu falei de biofilia, enfim. Aqui a Ana Paula Guedes, Aninha, abração, Ana, dizendo aqui que essa dissonância pode ter sido uma falha de briefing, realmente pode, né? Que vai indo. Aqui a Laila coloca assim: como você acha, não sei muito bem se foi para mim ou para você, mas vamos lá. Como você acha que a neurociência pode ser usada nas experiências de cliente com o escritório, além de usar só nos projetos? Vocês usam? Sim. A gente tem que imaginar que o projeto, nós projetamos para os outros, né? Arquiteto e designer geralmente pensa no projeto que ele está fazendo, né? Então, normalmente a gente vai fazer assim, vamos fazer uma clínica médica. Nossa, vamos fazer aquela clínica médica para que quando o paciente chegue, ele perceba, nossa, aqui eu posso depositar confiança. A mesma coisa acontece, vamos fazer um escritório de advocacia, idem, e assim vai. Uma clínica estética, enfim. E às vezes a gente não pensa isso no nosso espaço, né? No nosso escritório. Agora mesmo, nós estamos passando por um período onde a gente está refazendo estamos uma grande reforma lá no escritório, e todos os espaços foram muito fortemente atribuídos com as questões de neuroarquitetura no espaço, justamente por isso, né? Em cada ambiente do espaço, como que a gente quer a equipe, como que a gente quer o nosso cliente chegando até a nossa equipe, como que é na sala de reuniões, como que é na minha sala, como que é na sala de projetos, enfim. Então, isso a gente deve usar a nosso favor também, já que a gente tem um mecanismo que a gente possibilita boas, né, e positivas experiências para os usuários nos espaços que nos são encomendados, porque não também nos nossos espaços, né? Então, isso é bem importante. Max, fica à vontade aí, porque senão a gente vai comendo aqui. Eu concordo. O experiencial que vai criar o valor agregado, o intangível, ele também vai decorrer do briefing, porque se eu briefar corretamente com o cliente, tiver percepções de sensações que ele valoriza, eu acabo usando isso não só no projeto, mas na própria relação que eu tenho com ele. Vou usar um exemplo bem simples. Se ao fazer um briefing com um cliente, recebo ele no escritório, por exemplo, eu percebo que ele não gosta do ar muito gelado, eu percebo que ele gosta de sentar numa cadeira que tenha menos mobilidade, eu percebo que ele gosta de água mais gelada, de que ele não tocou no doce e tocou no biscoito salgado. São pequenas coisas que no próximo encontro com esse cliente, dentro do meu escritório, sem relação com o projeto, eu vou ter uma aproximação humana com ele e eu vou provocar experiências sensoriais nele, paladar, olfato, o que for. São pequenos detalhezinhos que eu acho que acabam linkando, né, o experiencial com o próprio briefing que tu tem com o teu cliente, né? Não Exatamente, ficar só nas linhas. uma questão de percepção do outro, né? Aqui a Kaká, ela colocou que participou do evento lá do Refresher, que foi inspiradora em participação. Obrigado, Kaká. Vamos indo aqui. A Daiane Capo, Daiane é uma super colega e obrigado pelo carinho, pelo elogio, Daiane. Uma super profissional aí vindo dela, então. Max, você quer trazer algum outro questionamento aí Sim, das eu vou prévias que você trazer. tinha? Sim, vou trazer aqui, Lori. Tem uma relacionada com o que a gente estava falando, que é sobre a experiência, né? O que vocês acham do briefing e da neuroarquitetura linkados à realidade virtual? Pergunta da Ana Cláudia. Tá. A realidade virtual, assim como a realidade aumentada, elas principalmente, bom, as duas, né? Elas têm por base a experiência, né?
seja em um formato, seja em outro, nós estamos muito suscetíveis a essas experiências. Então, trabalhar com esses formatos, eles sempre vão ser bem vistos, porque eles me proporcionam algo distinto daquilo que eu esperaria, vamos chamar assim. Ele pode ser muito bem utilizado como elemento surpresa. O cuidado que a gente precisa ter, Ana Cláudia, né? Ana Cláudia. O cuidado que nós precisamos ter é o seguinte: esse mecanismo ele é apenas uma tecnologia que ele vai reproduzir um projeto. Então, o nosso projeto ele precisa estar muito bem concebido e ele estar efetivamente sendo pensado em cima desse diagnóstico feito do briefing para aquele usuário, para aquele propósito, porque do contrário, a realidade aumentada ou a realidade virtual, ela pode ser uma experiência ao contrário, porque como ela evidencia muito a realidade, se essa realidade não for o que a pessoa busca, efetivamente você vai gerar um impacto negativo, porque a pessoa vai perceber mais ainda aquilo que talvez ela não quisesse ou ela não desejasse. Então é um cuidado que nós precisamos ter. Qualquer coisa que a gente utiliza como ferramenta final, uma prancha muito bem elaborada, uma apresentação feita em um telão super bem feito, com música, seja a ferramenta que for, a realidade aumentada, a realidade virtual, tudo isso nos ajuda muito ao impacto, à geração de uma experiência, à geração de uma emoção, né? Gerar essa, caramba, olha isso, é o meu projeto. Mas esse tem que ser o projeto que eu quero, né? Então tem essa relação que precisa ser construída, e isso é um passo antes, é um passo atrás. É óbvio que a tecnologia ajuda muito, né? Se eu colocar um óculos de realidade, né? E aí eu ter a experiência de ficar me mexendo, nossa, que legal e tal, mas isso vai ser melhor se eu estiver dentro do espaço que eu esperava, né? Do contrário, eu posso ter uma relação não tão positiva, visto que eu estou justamente virtualizando ou aumentando a realidade do projeto. Então, a gente precisa ter um passo antes que ter entendido muito bem o que a gente vai fazer. Tanto é que esse tipo de experiência ela é bem utilizada quando você já está com um projeto bem alinhado, né? Ah, é isso. Agora, a minha apresentação final será essa, né? Talvez, assim, por o primeiro momento, não seja o mais interessante, porque você corre o risco de, se ainda está naquela fase que você não chegou exatamente no ponto do projeto, isso pode ser até um agravante não tão bom. Depois disso, nossa, aí o próprio cliente vai pegar esse mecanismo e vai virar um propagandista seu, né? Aí vai embora. É verdade. E em relação ao briefing, a realidade virtual ela não tem uma participação nesse momento, né? Ela realmente vai ser uma ferramenta de encantamento pós-briefing, né? Vai ser na apresentação de projeto que realmente você vai usá-la. Exato. Aqui tem Bom, uma pergunta sobre. Desculpa, tá, vai lá, vai Lori. lá. Não, não, vai lá. Depois eu pego a Dani Cavalcante aqui, não vou perdê-la, tá, Dani? Mas pode ir aí, Max. Já Tem fixei a uma Dani. pergunta aqui do Samuel, que eu acho que é uma pergunta importante. Na última live que eu fiz de briefing, foi um assunto que não deu para abordar porque não deu tempo, que é uma pergunta sobre avaliação pós-ocupação, que eu considero isso um segundo briefing, né? Porque você vai ter um briefing de uso do espaço, de uso do produto, de uso do mobiliário, de uso do que você especificou para o cliente. E não são muitos os arquitetos e profissionais que fazem isso, né? Você ir até o local, fazer uma avaliação exata daquilo que o cliente está experimentando com o que tu projetaste para ele é primordial. E para mim isso é tão importante quanto o próprio briefing, porque você vai sair do teórico e vai efetivar aquilo tudo que você projetou ou que você concebeu na prática. Então, a avaliação pós-ocupação nada mais é, Samuel, do que uma avaliação do que o cliente está experimentando, dos pontos positivos, das dificuldades que ele está tendo a partir do projeto que você criou ou do item que você especificou para ele. É a prova final do seu trabalho, basicamente. Exatamente. E a avaliação pós-ocupação, bom, primeiro que ela pode ser feita em várias fases, né? Isso pode ser uma coisa técnica, né? Um laudo que a gente tem que entregar,
Isso pode ser no âmbito comercial, a gente tem que fazer comprovação de áreas, zonas quentes, zonas frias, enfim. Então, tem vários formatos de trabalhar com avaliação pós-ocupação. Mas tem uma avaliação pós-ocupação que a gente faz sem saber que está fazendo, e essa é a mais importante para nós começarmos a aprender a enxergar o usuário. É muito comum na área da arquitetura, do design, a gente encontrar situações assim, olha, fui lá, principalmente quando está fazendo design de interiores, eu fui lá, deixei a casa super organizada, estava assim, capa de revista, era só fotografar e tal. Eu voltei uma semana depois, a casa era outra. Eles já tinham trocado tudo de lugar, as coisas não estavam mais como eu tinha colocado, nossa, desmancharam todo, entre aspas, o cenário que eu tinha feito. Essa é a prova de que naquele momento, por mais bem intencionado que nós estivéssemos, nós estávamos projetando para nós e não para ele. A prova é que quando ele de fato habitou o espaço, ele alterou. Ele colocou a identidade dele naquele espaço, né? Por que um apartamento decorado vende? Um apartamento decorado vende porque lá a gente tira toda e qualquer possibilidade de identidade. Então, se eu entrar em um apartamento decorado, eu digo assim, cara, eu moraria nesse apartamento. O Max entra e diz, eu moraria nesse apartamento. Qualquer pessoa entra e diria, eu moraria nesse apartamento. Mas espera aí, todos nós somos diferentes. Como que todos nós moraríamos no mesmo espaço? Porque lá não tem identidade. Então, eu consigo me apropriar dele. É por isso que existem técnicas para fazer esse tipo de movimento de vendas e corporativo, enfim. Mas essa dinâmica de você fazer a entrega de um espaço ambientado e você voltar para fazer uma avaliação pós-ocupação, avaliar como o seu projeto está depois de pós-ocupado, indica muito como que você está se relacionando com os seus clientes, se você está projetando para você ou para eles, né? Então, isso aí já começa a entrar na questão neuro. Para aí, não, realmente, eu estava projetando a minha visão de espaço, a minha interpretação de habitar, no caso de uma habitação, ao passo que para o meu cliente efetivamente era uma outra coisa, um outro desejo, né? Mas enfim, eu só estou dando um exemplo de uma mini avaliação pós-ocupação, mas que pode nos ajudar bastante. Eu tinha pulado aqui, se você me permite, eu Claro, à tinha pulado vontade. aqui a Dani Cavalcante, que ela tinha perguntado aonde que NeuroArc, né, Neuroarquitetura, Design e Lighting, se comunica com Visual Merchandising. Na verdade, assim, os profissionais de visual merchandising usam muitas técnicas de colocação de produtos, de exposição de produtos, mobilidade de alturas. Isso em paralelo com o vitrinismo também acontece em muitos desses trabalhos. E no NeuroArc nós trabalhamos muito com vários pontos que vêm de lá. Então a gente tem uma questão modular física, corporal, a gente tem uma questão de dinâmica de movimento, a gente tem questões que têm a ver com prosêmica. Prosêmica é o nível que eu tenho de proximidade ou afastamento das coisas. Isso tem total ligação com o meu campo afetivo. Só para a gente entender rapidinho assim essa questão da prosêmica com o campo afetivo. Se eu chegar próximo a uma pessoa desconhecida, e eu não a conheço e eu vou cumprimentá-la, muito provavelmente eu vou cumprimentá-la assim, na época antes do Covid-19, que fique claro. Eu chegaria até essa pessoa, cumprimentaria, por exemplo, um beijinho, 2 beijinhos, depende da região, e me afastaria novamente. A prosêmica me diz assim, você vai fazer o ato de cumprimentar e você volta à sua estabilidade normal. Mas se eu encontro uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, somos amigos há muitos anos, a gente já tem uma certa intimidade, provavelmente eu vou chegar, vou dar esses beijinhos e vou ficar muito colado na pessoa. A prosêmica ela estabelece a minha relação de espacialidade com o meio que me cerca. Se eu autorizo que algo fique próximo fisicamente a mim ou não. Isso tem relações de desenho, aí começa a entrar com teoria de Eichmann, que é a teoria da empatia, começa a entrar com Gestalt e por aí vai, né? Mas a prosêmica vai trabalhar, uma das coisas que o Visual Merchandising usa, a gente usa também, mas enfim, algumas coisas assim. Max, eu só estou temendo, a gente está a 3 minutinhos de acabar aqui, foi rápido, É, cara. foi, passou voando. Mas, ó, por gentileza, pessoal, se a gente passou aqui alguma pergunta que não ficou respondida, por favor, manda um direct lá que a gente vai responder. E essa galera que mandou Exatamente. antes pro Max, se você quiser me passar, eu respondo.
Se essas mesmas pessoas quiserem entrar no direct e mandar a pergunta, também respondo. Exatamente, acho que é o melhor Bem, caminho. bem tranquilo, mas temos tempos de mais uma aí, pode ir lá. Tá, tem uma pergunta que eu acho que é muito pertinente. Tem muitos arquitetos aqui na live, Lori, e essa é uma pergunta da Fernanda, tá? Tenho muito receio que a neuroarquitetura acabe abafando um pouco a capacidade criativa da nossa classe. Isso é um medo real ou exagerado de minha parte? Eu acho que é bem pertinente porque, por desconhecimento, talvez muitos pensem assim, né? Perdão, qual é o nome da pessoa? Fernanda. Fernanda, na verdade, assim, ó, em nada vai abafar, porque assim, o que a neuroarquitetura faz é trazer estudos de neurociência aplicados à arquitetura. Então, na verdade, a gente está fazendo exatamente o contrário do que você teme. A gente está encontrando ferramentas para poder trabalhar justamente melhor os nossos campos de criação. Porque a gente tem, inclusive, mecanismos de neurociência que nós podemos aplicar a nós para movimentos de criatividade, movimentos de produtividade. Nós conseguimos fazer intersecções nesse sentido. E nesse perfil, nós temos algumas condicionantes que nos ajudam a linhas projetuais, que a gente acaba chamando lá pela teoria de Eichmann de linhas construtivas, mas elas simplesmente nos indicam técnicas. Elas não nos indicam assim, é assim que tem que fazer. Não. A técnica é essa. Mas essa técnica eu vou esboçá-la de uma forma, você de outra, outro colega de outra. Os projetos não vão se replicar. Os projetos vão obedecer a uma técnica que nos dá um determinado resultado. Até existem meios de a gente conseguir avaliar isso nos espaços. Mas isso não breca o meu formato de trabalho. Muito pelo contrário, ele me indica qual é a linha certa de raciocínio que eu devo seguir e a partir daí eu vou ter total liberdade de criação em cima disso, né? Qual é a grande diferença quando a gente conhece isso, né? Sabe aquelas situações que você vê um determinado espaço, você não sabe por quê, mas você gosta dele. Ou ao contrário, você vê um determinado espaço, você não sabe por quê, mas ele não parece legal para você. A neurociência aplicada à arquitetura nos dá essas respostas. Por que, que nós gostamos do que nós gostamos? Ou por que, que nós não gostamos do que não gostamos? Quando nós somos profissionais, que é o nosso caso, que nós vivemos de construir espaços, nós vivemos de promover espaços aos outros, o nosso olhar tem que estar muito treinado para entender o que gera empatia e o que não gera empatia nas pessoas enquanto as espacialidades. Então, a neuroarquitetura ela nos traz esse tipo de resposta. Então, muito pelo contrário, ela não abafa nada, ela abre os horizontes, né? Max, a gente entrou em contagem regressiva de 1,40, daqui a pouquinho a gente cai. Então, eu não quero cometer com você uma gafe que eu cometi com a querida Catarina Macedo, que está aqui conosco. Obrigado aqui, Catarina. A Catarina, parabéns. Pois é, muito rápido. E na live da Catarina, mais uma vez, Catarina, me perdoa, na live dela, eu não estava tentando o cronômetro, quase não consegui me despedir dela. Não quero fazer isso novamente. Queria agradecer muito, Max, pela proposição do nosso bate-papo. Espero que tenha valido a pena a você. Para mim foi incrível, foi fantástico. A todos os colegas que estão aqui conosco, muitíssimo obrigado também. Mais uma vez, se ficou alguma dúvida, se tem algo que gostariam de compartilhar, ou que a gente pudesse compartilhar algo com vocês, manda lá para mim, no meu direct, manda no direct do Maximiliano também. Tenho certeza que respostas teremos aí. Marcos, com você, menos de um minutinho. Eu faço minhas as tuas palavras, viu, Lori? Eu só tenho a te agradecer, acho que a live foi ótima, a interação das pessoas acho que diz isso, né? E eu fico muito feliz de ter podido compartilhar essa tela contigo, um cara com tanto conhecimento, aprendi muito e fico felicíssimo. Estou à disposição também de quem quer mandar alguma pergunta, se ficou algum assunto para trás, e só tenho realmente a agradecer a você e a todos aí, viu? Que legal, queridão. Muito obrigado. Obrigado a todos aqui. Mais uma vez, se algo passou por nós, fiquem à vontade para mandar. Os colegas que estão sempre aqui conosco, os meus, os seus, enfim, o Rogério, a Catarina, o Farão que está aqui. Estou falando só porque eu estou vendo que a Gisele está ali conosco também. Obrigado pelo carinho de sempre. Enfim, nos encontramos muito em breve. A live vai ficar também no YouTube.